Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no relatório do RBRR11, fundo aí high grade do pessoal da RBR. Um fundo bem interessante, o relatório é bem claro, eles trazem relatório de risco. Já fiz vídeo no canal sobre o relatório de risco deles aí, então a gente vai dar uma olhada nele hoje. Pessoal, só um recado, agora o canal ele tem um Instagram, tá aí o usuário Lucas Fiz, tudo junto. O link do Instagram tá na descrição. E temos também o link do Telegram, nosso grupo lá onde a gente bate papo, também tá na descrição aí. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, isso aí ajuda a gente demais, fechou? Então bora aqui pro relatório e bora bater um papo sobre o RBR, o que aconteceu nesse mês de janeiro. É um fundo muito interessante na minha visão, assim, é um fundo high grade que vem entregando resultados bem interessantes. E a gente vai conversar do porquê desses resultados interessantes. Então vamos lá. Vou pegar os dados gerais aqui, depois eu passo pelo bate-papo com o gestor. São 41 CRIs, 1 bilhão aí de patrimônio, taxa média de IPCA mais 6,3, CDI mais 2,4. Tá aqui a indexação dele, 32% CDI, 61% em inflação, 7% pré-fixado, LTVs ok, 1,6 vezes o saldo devedor aí. Pagou R$1,10 por cota, que dá aí um anualizado de 1,08, muito bom, né? Muito bom. Anualizado aí por ano dá 13,72, mais de 1% ao mês num fundo high grade extremamente seguro. A liquidez dele também é muito boa, 3,4 milhões aí por dia, não tenho o que comentar em relação à liquidez dele, não tem problema de liquidez. Vamos aqui para o bate-papo com o gestor e ele fala algumas movimentações que ele fez e tudo. Então, a primeira é essa compra de 29 milhões desse CRI Uni aí, cesta de empreendimentos localizados todos em São Paulo, estruturada e investida 100% pela RBR. O que é o ponto? Por que o pessoal da RBR bate tanto nessa parte de nós originamos e estruturamos a operação 100%? Porque aí você tem a operação extremamente personalizada para o fundo. Senta lá, de um lado senta o fundo, de outro lado senta o devedor, e eles fazem um negócio extremamente personalizado para as necessidades de ambos. Então, assim, muito bom quando a gente tem esse tipo de coisa aí num fundo. Toda vez que você lê num fundo estruturação ou geração própria, isso é uma coisa legal, porque uma coisa é você ir lá no mercado e comprar um CRI que um terceiro originou, um terceiro estruturou. Outra coisa é você pegar o negócio desde o início. Então você tem, inevitavelmente você tem uma profundidade maior de análise. Então, assim, é legal isso. Remuneração CDI mais 3,5, legal, né? Eles colocam aqui 28 milhões no CRI Globo, que é o CRI do Vino. A gente está vendo muito isso acontecer, né? Os fundos de papel estão financiando os fundos de tijolo. Legal isso, né? A gente vê aí. E para a gente que tem uma carteira diversificada, acaba que você fica aí nas duas pontas, porque você tá. E isso é um ponto de risco. É legal, mas é um ponto de risco. Porque você tem num lado, vamos colocar uma pessoa que tem um Vino e o RBRR. Você tem no Vino a operação diretamente e você tem no RBRR o CRI dessa operação. Se der problema nessa operação, vai dar problema no CRI, você vai ter problema duplo na sua carteira. Então, assim, ao mesmo tempo que é interessante esse movimento de fundos imobiliários financiando outros, traz um risco. E esse risco, ele não tem uma remuneração maior. Porque não tem como, o gestor ele não vai falar assim, não, peraí, esse CRI aqui é de fundo imobiliário, então tem que remunerar mais porque tem gente que vai ter essa operação diretamente. Não. O risco é totalmente nosso. Então você, como investidor, tem que pegar a sua carteira de crédito, essa carteira de fundos de CRI, e analisar ela e ver onde tem operações em outros fundos imobiliários na sua carteira, para você saber o nível de exposição que você está tendo às mesmas operações. A taxa é bem interessante, né? IPCA quase IPCA mais 7. E comprar esse CRI Pinheiros aí que já é existente na carteira. Ele fala, dentro da estratégia de CRI, foram feitas 4 vendas no mercado secundário, 18 milhões, e fundos imobiliários venderam 25 milhões. Ganharam aí 1,5 milhão, 14 centavinhos por cota. Eles estão falando, como eu já falei em outros relatórios, né? Início desse ano,
A ideia é vender operações secundário e utilizar de operações compromissadas para ter novos investimentos. O que é operação compromissada? A alavancagem. Então a gente vê mais um fundo que se alavanca. Isso está acontecendo em toda a indústria. Infelizmente, não está ficando difícil de correr dessa alavancagem. Quem não está confortável com esse tipo de operação está ficando difícil. Um ponto interessante é que, pelo menos o gestor, ele traz um pouco do racional. Ele coloca, reforçamos que essas operações compromissadas são utilizadas pontualmente para dar flexibilidade na alocação de recursos e contribuir com o aumento do retorno do fundo. Encerramos o ano com 7% do PL nesse tipo de operação, dentro do limite gerencial definido de 10%. Então, legal, ele já deu um limite, não vai passar de 10%, e explicou um pouco da operação. Então, como é que ele pode usar a alavancagem num caso prático? Vamos colocar aqui, pegar o exemplo do CRI Globo, dos 28 milhões aqui. Vamos colocar que chega para ele essa operação do CRI Globo e ele não tem recurso em caixa para fazer essa operação. Mas é uma operação interessante. Então ele vai, se alavanca, compra essa operação. Chega no próximo mês, ele pode vender a operação do portfólio e fechar essa operação compromissada. Então, assim, tem esse ponto. Do mesmo ponto que ele pode se alavancar e buscar uma emissão. Eu não acredito que vá ter uma emissão nesse fundo, né? Nesse momento, esse momento de guerra, tá tudo muito estranho. Mas se vier a ter, ele também pode usar o dinheiro da emissão para quitar. Tem um ponto interessante que o irmão desse fundo, né, o high yield dele, existe o RBR High Grade e o High Yield. O High Yield chamou a emissão. Então vamos ver, quem sabe o High Grade chama também. Não sei, sinceramente ainda não tenho opinião formada se vai ter ou não emissão deste fundo. A cota está um pouco próxima aí na minha visão. Vamos seguindo. Ele traz um pouco da localização das garantias, né? O foco dele é garantias em São Paulo. São praticamente 90 mil cotistas, bastante gente, né? E o patrimônio líquido aí de R$ 98,00 por cota que está sendo negociado esse fundo. Eu vou pegar aqui para vocês, ó, hoje é feriado, estou gravando esse vídeo no dia do feriado aí do carnaval, então eu vou pegar a última cotação dele. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó, e a gente bate um papo. Ele está sendo negociado a R$100. Então aí tem um ágiozinho de menos de 2%. Então se você imaginar que ele fizesse a emissão no patrimonial e conseguisse uma taxa barata aí de que seja R$1, R$1,50, já ficaria muito próximo. Então assim, tá bem amarrado. Ele até coloca aqui o valor do mercado 101, mas já caiu, deu uma quedinha aí com essa questão toda da guerra. As taxas dele aqui, não gostei dessa taxa de performance, né? A taxa de performance nunca é legal, e 20% do que passar o CDI para um fundo que tem CDI dentro da carteira, um fundo que é CDI mais 2,4, né, ele certamente vai passar. Aqui, ó, nessa parte, ele traz um pouco das movimentações, como eu já comentei. Aqui ele traz um pouco do secundário de CRI que ele fez, né? Ele coloca que está com uma estratégia mais ativa no mercado secundário de CRIs. E aí ele fala, né, a ideia é dar maior flexibilidade para a gestão, adaptar a carteira a mudanças no mercado. Agora, a gente está lendo esse relatório, não existia guerra quando ele foi confeccionado. E aí isso muda tudo. A guerra, do dia para a noite, ela balança tudo, ela zoa todo o planejamento que o pessoal tinha. Então vamos ver aí no próximo relatório desse fundo o que a gestão vai trazer para a gente aí, as ponderações dele em relação à guerra. Vai começar a sair isso bastante aí nos relatórios, e depois eu vou ver se eu faço um compilado com vários relatórios e tudo, para a gente ver o que os tubarões estão pensando sobre o assunto. Ele fala aqui, ó, foram 18 milhões em vendas aí, resultado de 6 centavos por cota. Eu vou passar aqui de forma mais rápida, ó. Tá aqui as vendas, ó, que ele fez. Todos esses CRIs aqui. Tem um pouco da TIR que ele conseguiu. Carteira de FIIs aí, ele vendeu tudo que ele tinha de BARI, vendeu um pouquinho de CNIP, vendeu tudo que ele tinha de KNSC. Tá em emissão, né? Então faz sentido total ele vender toda a posição aí. Ainda mais uma oferta pública que ele pode entrar. Então,
E para um fundo, e até eu comentar um pouco, para um fundo imobiliário é muito fácil entrar numa oferta pública, porque para a gente, pessoa física, tem lá, tipo, no caso do KNC, é no mínimo 100 cotas, aí não é 100 cotas, é mais de 100 cotas, é tipo, acho que é mais de 20 mil reais, não lembro de cabeça. É mais de 20 mil reais. Para um fundo, isso aí é dinheiro de pinga, então ele consegue desfazer a posição toda e refazer toda na oferta, que para ele ainda é vantajoso. Como tá aqui, ó, pagou R$1,10 por cota. Deixa eu falar um pouco mais próximo do microfone. Tem um caminhão subindo na rua. Pagou R$1,10 por cota aí. Pagou no dia 14, né? 2 de cotas no dia 7/2. Então 7/2 foi a data com dele. Pronto, passou esse filho da mãe. Então, sim, o rendimento dele tá interessante. E eu esqueci de comentar, eu acredito que está muito interessante por conta também das compromissadas. As compromissadas trouxeram um ganho para esse fundo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui os rendimentos do fundo no último ano, desde fevereiro de 2021. Olha como é que o fundo pagava 62, 70, 73, 80, 96, 80, 80, 90, 90, 90 e agora ele conseguiu chegar nesse patamar de mais de R$1. E da minha visão, muito por conta das compromissadas. Por mais que uma porcentagem pequena do PL, isso traz um gás aí no rendimento do fundo. Trouxe aqui, ele teve receitas não recorrentes desse mês, com crise e FIIs, foram o gira-gira que ele fez, né? Aqui está um pouco o dividendo yield dele em relação à cota patrimonial e a cota mercado, né, de forma analisada. E a gente vê aí como que tá bem interessante. Aqui um pouco da composição dos rendimentos, né? A gente vê o que foi receita de crise, receita de FIIs, de uma forma mais gráfica, né? É isso aqui de forma mais gráfica. Tem uma reservinha de 10 centavos por cota, né? Bom mencionar. Gráfico de retorno total. E aqui são as estratégias do fundo. Todo fundo da RBR trabalha com essas 3 estratégias. É deles isso. Eles têm a estratégia core, a tática de liquidez. Liquidez, caixa, puro. E aí tem fundos imobiliários que são utilizados como liquidez. Um exemplo, KNIP. Ele tem estratégia tática, que ele coloca só um CRIs com carrego abaixo da taxa média da carteira, core, mas que apresenta potencial para ganho de capital no curto e médio prazo. FIIs de crise com estratégia complementar e FIIs de crise com desconto patrimonial. E a estratégia core é o que ele vai carregar, são operações com rating pelo menos A, estruturação e originação própria, operações aí off-market, né, que ele chama. E isso tudo do off-market também vem um pouco da originação e estruturação própria, porque como a gente viu aqui, ó, vamos voltar lá em cima para vocês verem o que eu estou falando. Aqui, ó, nesse CRI Uni aqui, foi estruturada e investida 100% pela RBR. Então, assim, é uma operação, quando eles fazem isso, é um negócio que só eles pegam. Entendeu? Como é que você tem um nível, o nível de diligência é muito maior. Interessante, né? Aqui um ponto da indexação dele, e a gente vê que é engraçado, ele já foi muito mais indexado ao CDI lá no passado, e hoje está menos. Engraçado, era para a gente ver esse gráfico ao contrário, mas ocorreu desta forma. Eu espero que comece a crescer de novo essa parcela do CDI, né? Eu acho que foi um pouco premeditada essa redução tão forte no CDI aqui. Minha opinião. Pode ser que a gestora tenha uma visão que a inflação vai continuar aí por um bom tempo e preferiu fazer esse movimento. Espero que eles tragam aí o racional no relatório para a gente tentar entender um pouco disso. Próximo mês eu faço aí a comparação para a gente ver como é que está aí a carteira do fundo. Ele traz aqui, ó, 41 ativos e a ideia desse ano de 2022 é 1% ao mês. É isso que o gestor se comprometeu. Interessante, né? Um pouco da alocação do PL por estratégia, ó, a gente vê a estratégia core, tático, liquidez, a gente vê a estratégia core hoje é o grosso, né? Alocação do fundo. Eles sempre trazem esse investment case, que é um bate-papozinho rápido da opinião. A gente vê aqui, ó, dos 50 milhões da operação, o RBR levou 29 milhões, né? Interessante. E é uma operação curta, ó, dezembro de 2024.
Aqui um pouco dos gráficos de indexação dele, né? A gente vê IPCA mais 6,2, 43% da carteira, CDI mais 2,8, 32% da carteira. A alocação por LTV, ancoragem RBR, como eu comentei, a gente vê que é um fundo, o grosso das operações está nesse tipo de operação. Um pouco do setor da carteira dele, né? A gente vê muito em laje corporativa e galpão logístico. Interessante. Casa da Garantia, como eu já falei, tudo no Sudeste aí, né? No grosso em São Paulo. O rating das operações, a gente vê aqui. Eles colocam esse gráfico, né? No RBRR, esse pontilhado ele anda um pouquinho para o lado, né? Operações um pouco mais arriscadas. Aqui está a lista de CRI deles. E vamos ver se vocês conseguem bater o olho aqui e ver qual operação que tem nos fundos imobiliários. Não vou falar, mas eu comentou? Aqui, ó. Quem lembra desse cara aqui? De que fundo que é esse aqui? Vocês lembram? PVBI. Então a gente vê aí operações de outros fundos. Aí se a gente pegar e olhar isso aqui de forma detalhada, a gente vai ver várias operações aí de outros fundos. Interessante. Ponto. Comentar. Poucas operações com participação acima de 5% da carteira. Legal, né? Esse fundo eu imagino ele crescendo no futuro e tudo. Se não fosse a guerra, até um ponto para a gente fazer uma reflexão sobre a questão das emissões. Se não fosse a guerra, ele estaria aí na casa dos seus 102, caminhando para os seus 105 reais, aí certamente teria uma emissão, o que não seria ruim para esse fundo, porque esse fundo ele é um fundo de qualidade, é um fundo que conforme for entrando mais recursos, a gente vai ter uma diversificação e tal. Então assim, galera, a gente fala muito de emissão, né? Principalmente no grupo do Telegram, a gente fala muito de emissão, que a gente não gosta, ficou uma coisa cansativa, né? Nesse último ano aí, conseguiram passar do limite com o cotista no tocante a emissões. Porém, a gente não pode generalizar para todos os fundos. Existem fundos que têm capacidade de emitir e trazer um retorno interessante para a gente. Existem fundos que não. Existem fundos que só querem emitir para crescer o PL e aumentar as taxas. Mas existem fundos que fazem um bom trabalho. Então a gente tem que trazer fundos que fazem um bom trabalho e não deixar generalizar para tudo, porque infelizmente é aquela coisa, né? Chama aquela expressão, os justos pagando pelos pecadores, é mais ou menos isso, né? Isso, lembrando, comentando os fundos de papel. No tijolo é outro racional totalmente diferente. No tijolo eu espero que fique sem emissões aí, pelo menos esse ano inteiro, com um ou outro fundo aí que tenha gordura, tipo um ALZR da vida, o ALZR nem tá com gordura assim, mas um ALZR da vida, um HGLG, um fundo assim, um BTLG, fundos que tem aí uma gordurazinha na cotação e que a gente sabe que a gestão vai pegar o dinheiro e não vai fazer cagada. Então vamos seguir. Ele traz os fundos investidos, a gente vê, ó, CNIP, Game 11, FLCR, XPCI, CPTS, um pouco aqui, ó, o montante que tem em cada um. CPTS ele nem tem, assim, deve ser alguns milhares de reais só. XPCI 1,5 milhão, FLCR 7,1. Então a gente pode pegar aqui, ó, desses fundos aqui, todos ele consegue sair com certa facilidade, menos o Game 11, que é um fundo novo. Agora o CNIP, 33 milhões, liquidez do CNIP aí é mais de 10 milhões de reais por dia, então ele consegue aí fazer uma venda, em um mês ele consegue diluir esses 36 milhões, se ele quiser fechar, se ele quiser sair liquidar CNIP, ele consegue. XPCI, 1,5 milhão também não é muito dinheiro, FLCR já começa a ficar um pouco de dinheiro, então assim, desses 56 milhões aqui, 33 ele tem acesso com certa facilidade. 33 não, né? 34,6, porque tem esse 1,5 milhão no XPCI que ele consegue vender de forma ok. Liquidez dele, 3,3 milhões aí ao dia. Ótimo. E é isso. Aqui ele já traz um pouco de cada operação pra gente ver. Cada uma das operações aí que ele tem, né? E aqui ele fala um pouco, né, dos 4 tipos de risco. Então, aqui que é estoque performado. Ele traz aqui, ó, nesse CRI, a incorporadora como devedora adiciona unidades residenciais prontas, performadas como garantia. Corporativo, créditos que o risco é considerado no balanço de único devedor. Carteira pulverizada.
Lá são fluxos de pagamento provenientes de contratos de financiamento no modelo de home equity, locação multidevedor, operações de edifícios corporativos, parques logísticos, shoppings e outros. Então, assim, tá tudo bem definido aí para o gestor trazer para você aí, se você tem dúvida do que é. Então, pessoal, fica aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É um fundo interessante. É um fundo que vem fazendo um trabalho consistente. O pessoal da RBR não tem o que comentar. Não tem nenhum pênalti aí no que se trata de fundos de papel dele. Para vocês que já viram o vídeo do RBRP, eu comentei alguns pontos lá. E a gente sabe também que o setor de lajes está complicado para todo mundo. E todas as ponderações que eu fiz sobre o RBRP tá lá no vídeo, fechou? Então fica aí o vídeo. Agradeço muito por assistir. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, tá aí os links na descrição. E entrar no nosso grupo do Telegram e se inscrever no canal. Fechou, galera? Valeu, até a próxima. Fui!